pensamos em Esther, quase todo mundo lembra da coroa, da rainha, da beleza. Mas e se eu te dissesse que o maior milagre da vida de Esther não foi ter chegado ao trono, não foi ter chegado ao palácio? O maior milagre que aconteceu no coração de Esther foi o que Deus fez no coração dela antes de ela chegar ao palácio. E eu acredito que essa é uma das lições mais importantes que nós, como mulheres hoje do século XXI, podemos aprender com a rainha Esther. Se você também quer aprender lições preciosas com as mulheres da Bíblia, fica nesse vídeo até o final, porque eu tenho um monte de coisas preciosas para te contar. Seja muito bem-vinda ao Café com as Mulheres da Bíblia. Eu me chamo Mariana Borges e por aqui você vai ouvir muito conteúdo a respeito de fé e família, desenvolvimento pessoal. E por aqui toda semana nós vamos abrir a Bíblia juntas e falar a respeito de uma mulher, tomar um café, um chá e descobrir como que essas mulheres conseguiram vencer os desafios das suas vidas e aprender lições preciosas com a história de cada uma delas. E não haveria uma mulher melhor para começar essa série de mensagens do que a rainha Esther. Caso hoje eu não tô tomando café, eu tô tomando um chá, tá, gente? E com meu chazinho quentinho, já pega aí a sua caneca também e vem sentar aqui comigo e com a rainha Esther pra gente conversar um pouco. Existe uma frase que sempre me faz refletir muito. Deus se preocupa mais com a pessoa que você está se tornando do que o lugar onde você quer chegar. Nós admiramos a rainha Esther, a sua história. Deus amava o coração de Esther. É sobre isso que eu quero conversar com você. Primeiro ponto, Deus prepara pessoas antes de entregar o propósito. Lá no livro de Esther, capítulo 2, versículo 7 em diante, diz assim: Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando abrimos o livro de Esther, ela ainda não é uma rainha. Na verdade, ela é uma menina órfã, criada pelo seu primo Mardoqueu, sem qualquer expectativa ou perspectiva de ocupar um cargo tão importante. Mas Deus já estava escrevendo uma história que ninguém ainda conhecia, nem mesmo a própria Esther. E isso me lembra que Deus nunca começa a escrever uma história pelo palco. Ele sempre começa pelo coração. E sabe o que é mais desafiador para nós como mulheres? É que Deus usa as adversidades da nossa vida para forjar o nosso coração, transformar o nosso caráter, a fim de nos preparar para nos entregar esse propósito. Me faz lembrar da passagem onde Jesus fala que não se coloca vinho novo em odres velhos, porque se colocarmos o vinho novo em odre velho, o odre velho não vai suportar a fermentação do vinho e vai romper, vai se quebrar e vai se perder tanto o odre quanto o vinho. Isso se aplica à nossa vida hoje, porque Deus tem coisas novas para nós. A Bíblia diz que o Senhor está fazendo algo novo na nossa vida. Mas esse algo novo só vai se encaixar na nossa vida quando nós estivermos prontas para receber o novo do Senhor. Foi assim também na vida de Esther. É assim também na nossa vida hoje. Primeiro o Senhor vai preparar o nosso coração para então nos entregar o propósito. E talvez você esteja passando por essa etapa do propósito de Deus, que é a preparação para o propósito chegar. Talvez esteja até doendo, você esteja passando por um processo difícil de preparação. E a Bíblia vai dizer, né, nos versículos seguintes, que as meninas que foram ali chamadas para aquele concurso de beleza, onde o rei iria escolher uma nova rainha no lugar da rainha Vasti, que essas jovens passaram por esse período de preparação que durou 1 ano. Não é diferente na nossa vida hoje, então a gente pode aprender com Esther essa lição. Deus primeiro prepara o coração para depois entregar o propósito. O trabalhar de Deus raramente ou quase nunca vai começar com a gente brilhando no palco, com a gente brilhando no palco da vida. Mas vai começar pelos bastidores. Normalmente, as histórias daqueles que são chamados pelo Senhor para um propósito grande e extraordinário começa com a gente atrás das malhadas. O segundo ponto que nos chama a atenção na história de Esther é que ela tinha um coração ensinável. Um detalhe que muitas vezes passa desapercebido por algumas pessoas é que Esther obedecia a Mardoqueu. A Bíblia também diz que Esther, lá dentro do palácio, no meio ali daquelas jovens para o concurso de beleza, Esther ouvia os conselhos de Hegai. Esther não tentava provar que sabia de tudo. Esther não ficava insistindo na sua própria vontade. Esther tinha um coração ensinável e se submetia à autoridade da vida dela. E aí já é um assunto polêmico, né? Porque hoje em dia nós temos visto a distorção da palavra submissão. A Bíblia diz que nós, como esposas, devemos ser submissas aos nossos maridos. E aqui eu não estou falando a respeito de mulheres que sofrem abuso.
Estou falando de uma figura de autoridade sadia, né? Um relacionamento sadio, tanto com relação a pais e filhos, como em relação a marido e esposa, como também em relação a qualquer tipo de relacionamento onde haja uma figura de autoridade. E isso me faz pensar em quantas vezes nós perdemos oportunidades grandiosas porque queremos ter razão antes de aprender. Essa também é uma grande lição que nós podemos aprender com a Rainha Esther. O terceiro ponto é que o favor de Deus acompanha um caráter moldado. A Bíblia repete várias vezes que Esther encontrou favor diante das pessoas. Repare que, claro, Esther era uma mulher bonita, mas observe que várias mulheres bonitas passaram por aquele palácio, mas somente Esther encontrou favor. Apenas uma se tornou rainha. Porque aquilo que Deus faz por fora pode até abrir uma porta, mas é aquilo que Ele faz por dentro que nos mantém dentro dessa porta. Talvez hoje você esteja vivendo uma fase silenciosa da sua vida. Ninguém tá te vendo, ninguém tá te aplaudindo, ninguém tá te dando aquele tapinha nas costas de validação, dizendo, nossa, eu acredito em você, você vai conseguir, você vai chegar lá. Mas talvez Deus esteja fazendo com você exatamente o que Ele fez com a Rainha Esther. Preparando você, preparando o seu coração, moldando o seu caráter, para só então te entregar um grande propósito. Algo que mexe muito comigo foi o que o Senhor falou comigo esses dias, que antes de o Senhor entregar a terra da promessa, Ele vai preparar e fortalecer quem vai carregar os cachos de uva. Eu não sei se você sabe, mas quando o povo de Israel estava ali caminhando com Josué em direção à terra prometida, que Josué é enviado ali para espiar a terra, quando Moisés envia os 12 espias, na verdade, e eles voltam com o relatório da terra, fala que a terra era tão boa, tão extraordinária, tão maravilhosa, que os cachos de uva, para alguém carregar, precisava de 2 homens fortes. Então, assim, precisava de muita preparação física para carregar aqueles cachos de uva. Não é de qualquer forma que o Senhor vai te entregar a tua promessa. Não é de qualquer forma que o Senhor vai te entregar aquilo de precioso que Ele tem para te entregar. Já é seu, já está pronto. Mas o Senhor está preparando você, porque muitas vezes é isso que acontece. A bênção está pronta, o propósito está pronto na eternidade. Nós é que não estamos preparados para receber ainda. É como a gente com os nossos filhos. O Senhor me ensina muito através das minhas filhas. Eu tenho 2 filhas, Laura de 9 anos e Helena de 3. E sempre que eu quero algo assim, que eu tenho orado, que eu tenho buscado no Senhor aquela coisa, o Senhor sempre fala comigo através de pequenas situações do nosso dia a dia. Meu marido tem uma moto e, querendo ou não, ainda que não esteja em posse, a moto do meu marido é das minhas filhas, porque ele é pai delas, elas são herdeiras de tudo aquilo que é nosso, assim como a nossa casa. Mas Laura ainda tem 9 anos. Se ela pedir para andar de moto agora, lógico que a gente não vai deixar. Saber, mas que ela seja nossa filha e que a gente a ame e que a gente queira muito abençoá-la, a gente sabe que ela ainda não tem maturidade, conhecimento e sabedoria necessária para poder tomar posse dessa bênção que já é dela. O mesmo acontece com a gente. A bênção já está pronta, Deus quer sim nos abençoar e Ele vai. Mas primeiro, nós precisamos passar por esse tempo de preparação, para que a gente não se prejudique, nem prejudique aquilo que Ele vai dar pra gente, nem prejudique a quem tá perto da gente. Porque você imagina, uma criança de 9 anos em cima de uma moto, você já sabe o que é que vai acontecer, né? Além de prejudicar a si mesma, vai prejudicar o bem e vai prejudicar vidas ao redor. Então, não despreze o tempo da preparação. Não ache que esse tempo de silêncio na sua vida é Deus te abandonando, é porque Deus quer o seu mal, é porque você nasceu para sofrer. Nada disso, tá? Porque foi no anonimato que Deus forjou e formou a mulher que mais à frente salvaria uma nação inteira. Você não faz ideia do que Deus tem em mente a seu respeito. Você não faz ideia do plano maravilhoso e extraordinário que o Senhor tem na sua vida. E que é por isso, é exatamente por isso, que tamanha aprovação, tamanha dificuldade, tamanhos desafios, é porque você está sendo preparada na altura do seu propósito. Não tem como, sabe? Às vezes a aprovação que a gente passa é proporcional ao nosso propósito. Se o seu propósito é exponencial, a sua aprovação também vai ser exponencial. Não tem como ser menor. O caráter de Esther precisava ser forjado primeiro para que ela suportasse e tivesse maturidade e sabedoria para tomar as decisões que mais à frente ela precisaria tomar. Então o caráter veio primeiro. A coroa foi só consequência. Então faz o seguinte, não desanima não.
tá? Não desanima, continua firme no propósito. E se esse vídeo edificou a sua vida, não se esquece de se inscrever no canal, porque na próxima semana nós vamos estar aqui falando a respeito de uma outra mulher, aprendendo outras lições, e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Já compartilha também esse vídeo com uma outra mulher, com uma amiga que também esteja precisando adquirir esse conhecimento, receber essa mensagem sobre a vida dela, e já me conta aqui nos comentários em qual área da sua vida você percebe que o Senhor está te preparando para algo muito maior. E na semana que vem nós nos encontramos aqui, nesse mesmo lugar, para tomar um café com as mulheres da Bíblia. Até o próximo vídeo.